Olá turma, tudo bem com vocês? Me chamo Ismael Monteiro, sou professor de língua portuguesa aqui na Rede Municipal de Ensino da minha cidade. E aproveitando esse período de quarentena, resolvi compartilhar com vocês um pouco das minas aulas, certo? O nosso assunto, desse vídeo, é o estudo dos termos da oração, mais especificamente falando, quero tratar com vocês o estudo do sujeito. O objetivo dessa aula, na verdade, é compartilhar com vocês um método prático de identificação do sujeito, considerando os estudos morfossintáticos. O conteúdo desse vídeo é fundamentado nesse livro aqui, né? Prática de morfossintaxe, como e por que aprender a análise morfossintática, da professora Inês Salchuk. Vamos à aula. Quando nos propomos a estudar os termos da oração, é bom que tenhamos bem claro em nossa mente que de fato é uma oração, certo? Sabemos que orações são estruturas menores, né, ou relativamente menores, que compõem estruturas superiores chamadas de períodos compostos. Ou seja, dentro desses períodos compostos, nós extraímos as nossas orações, os nossos períodos simples. Devemos entender também que toda oração deve apresentar obrigatoriamente um sintagma verbal, deve apresentar um verbo, certo? Sabemos que em português, estruturas ou enunciados que não contêm verbos são chamados apenas de frases, certo? Para apresentar esse método prático para vocês, eu gostaria de desconstruir, né, com vocês uma série de conceitos que nós aprendemos ao longo das aulas de gramática que não contribuem muito para que entendamos a essência ou de forma mais abrangente que de fato é o sujeito, certo? Nós aprendemos que o sujeito é o termo essencial da oração e aprendemos também que é o termo sobre o qual se afirma ou se declara algo. Pessoal, conceitos como esse, de natureza semântica, quando colocados diante de enunciados como chove demais no outono ou está fazendo muito calor esta noite, caem por terra, porque esses enunciados são orações sem sujeito. Se o sujeito fosse mesmo tão essencial, esse tipo de oração, esse tipo de construção não deveria existir. Também não há nenhum termo sobre o qual se afirma ou se declara algo aqui, certo? Outro conceito também é dizer que o sujeito é aquele que pratica a ação expressa pelo verbo. Quando nos deparamos, por exemplo, com enunciados, o garotinho apanhava demais dos amiguinhos, nós não temos um sujeito que pratica a ação. Na verdade, nós temos um sujeito que sofre a ação de apanhar aqui. Um método também difundido pelas gramáticas tradicionais é o seguinte: para descobrir o sujeito, basta perguntar, né, quem ou o que para o verbo, né? A professora mesmo também vai dizer que esse tipo de metodologia pouco ajuda, nos auxilia, porque uma vez que seja necessário fazer esse tipo de pergunta, porque praticamente o sujeito já está mais do que evidente na oração. Então, se torna ineficaz. Esse tipo de conceito, pessoal, que nós aprendemos na sala de aula, né, nas manuais de gramática, no livro didático, são baseados numa perspectiva essencialmente semântica, né, e nós temos que nos apegar a uma perspectiva de estudo, de análise morfossintática, como a professora mesmo vai dizer. Deve ser examinado primeiro sobre uma perspectiva predominantemente morfossintática, ou seja, devemos considerar esse termo a partir de sua perspectiva, a partir de sua natureza morfológica e de sua natureza sintática. E nós devemos considerar um padrão, que ela chama de padrão sintático de construção, que é o que nós conhecemos como ordem direta dos termos da oração, dentro do eixo sintagmático: sujeito, verbo e complemento. Então, o que de fato caracteriza um sujeito? Como é que nós podemos entender o sujeito em sua essência de forma mais abrangente? Nós temos que entender que o sujeito ele será sempre de natureza substantiva. Então, a característica morfológica do sujeito é ser um substantivo. Predominantemente representado, né, por um sintagma nominal autônomo. Nesse momento aqui, se você não tem muito essa noção do que é sintagma nominal, né, sintagma nominal autônomo, basta entender que o sujeito tem essa característica porque ele pode aparecer em diferentes locais dentro do eixo sintagmático, certo? Ele pode estar no início da oração, ele pode estar no meio da oração, ele pode estar no final da oração, e isso não irá interferir no sentido original do enunciado. E também nós temos que entender que o sujeito é o termo da oração não preposicionado, que pode ser substituído pelo pronome pessoal do caso reto. No caso aqui, eles, ela, eles ou elas. Beleza? Vou apresentar para vocês então um método prático de identificação do sujeito. Lembrando, temos que ter em mente que o sujeito é de natureza substantiva, ele é um sintagma nominal autônomo e pode ser substituído por um pronome pessoal do caso reto. Então, o método diz o seguinte: primeiro nós temos que isolar a oração
da qual se pretende extrair o sujeito, certo? É o primeiro passo, uma vez que as orações, os períodos simples, compõem estruturas imediatamente superiores. Destas, extraímos o período simples e, a partir disso, nós podemos fazer a análise, a identificação dos termos da oração, em especial aqui o sujeito. Nós devemos transformar a oração em uma pergunta. A resposta geralmente afirmativa nos indicará o sujeito. A resposta deverá ser dada substituindo o sujeito por um pronome reto. O pronome reto concorda em gênero e ou número com o núcleo do sujeito. Na resposta, todos os termos não substituídos, tudo aquilo que não puder ser substituído pelo pronome, certo? Deverá ser repetido na resposta. Nenhum sintagma preposicionado poderá ser sujeito. Isso aqui é interessante. Nenhum sintagma preposicionado pode ser sujeito. O sujeito será sempre representado por um sintagma autônomo, como já expliquei para vocês, certo? Vamos, então, entender o método prático, né, na prática. Destaquei aqui algumas orações que nós iremos analisar. Caíram no varal as roupas estendidas. Ontem desapareceu da gaveta a caixa de envelopes da mamãe. Não vai começar a distribuição do formulário do imposto de renda. Toda manhã os carteiros distribuem cartas pelas caixas de correio do bairro, certo? Novas esperanças pode trazer o amanhã. Poucos viram o acidente. Não existem mais aqueles filmes magníficos de aventura. Então, vamos lá. Vamos executar o método prático, então, pela primeira oração. O que diz o método prático? Temos que transformar a oração em uma pergunta. Caíram no varal as roupas estendidas? Nós vamos responder, geralmente de forma afirmativa. Sim, elas caíram. Presta atenção aqui, pessoal. O pronome elas aparece na resposta, porque ele está substituindo o termo que será o nosso sujeito, certo? Tudo aquilo que o pronome elas não puder substituir deve ser repetido na resposta. Consequentemente, tudo aquilo que for repetido na resposta e não pode ser substituído pelo pronome, não é sujeito, certo? Neste caso aqui, quais elementos, quais termos o pronome elas conseguiu substituir? As roupas estendidas. Consequentemente, este aqui é o nosso sujeito. Viu como é simples? Vamos continuar. Ontem desapareceu da gaveta a caixa de envelopes da mamãe? Transformamos numa pergunta. Vamos responder. Sim, ontem ela desapareceu. Notem. Tudo aquilo que não pode ser substituído pelo pronome aparece repetido na resposta. Tudo aquilo que foi substituído pelo pronome é o nosso sujeito. Neste caso aqui, a caixa de envelopes da mamãe. Continuando, não vai começar a distribuição de fórmulas do imposto de renda? Transformamos numa pergunta, vamos responder. Pessoal, preste atenção. Geralmente, diz o método, que a resposta é de forma afirmativa. Mas se o enunciado já vier na forma negativa, né, a pergunta permanecerá, obviamente, na forma negativa, a resposta será também de forma negativa, conservando o sentido original do enunciado, ok? Esse detalhe, sim, precisamos entender. Então, não, ela não vai começar. Tudo aquilo que não pode ser substituído pelo pronome aparece repetido na resposta. Tudo aquilo que foi substituído pelo pronome, consequentemente, é o nosso sujeito. Neste caso aqui, a distribuição de fórmulas do imposto de renda. Vamos continuar? Toda manhã, os carteiros distribuem cartas pelas caixas de correio do bairro? Sim, toda manhã eles distribuem cartas pelas caixas de correio do bairro. Tudo aquilo que não pode ser substituído pelo pronome aparece repetido, deve vir repetido na resposta. Tudo aquilo que foi substituído, todos os elementos que puderam ser substituídos pelo pronome, nesse caso aqui, pronome eles, é o nosso sujeito. No caso aqui, os carteiros. Novas esperanças pode trazer o amanhã. Pessoal, existem casos de sujeito que é difícil entendermos, é difícil sua identificação, uma vez que ele pode vir representado por uma palavra que pertence a uma outra classe gramatical, mesmo que no contexto ele esteja substantivado, certo? É o que acontece aqui neste caso. Mas o método prático nos ajuda a identificar esse sujeito. Notem. Sim, ele pode trazer o amanhã. Tudo que não foi repetido, que não pode ser substituído pelo pronome, está repetido na resposta. Tudo que foi substituído pelo pronome é o nosso sujeito. Neste caso aqui, o amanhã. Amanhã é uma palavra de natureza adverbial, só que ela está substantivada dentro desse contexto do enunciado, certo? Por quê? Por causa do artigo o ali, tá bom?
Continuando, poucos viram um acidente. Existem casos também, pessoal, que o sujeito poderá ser representado por um pronome, também dificultando aí o nosso entendimento. O método prático nos ajuda, sem problema nenhum, a identificarmos esse sujeito. Basta transformarmos uma pergunta. Poucos viram um acidente? Sim, eles viram o acidente. Tudo que não pôde ser substituído pelo pronome será repetido. Tudo que foi substituído pelo pronome é o nosso sujeito, no caso aqui, poucos. Outro exemplo, pessoal, existem casos em que o sujeito ele é bem extenso. Muitas vezes a nossa dificuldade é encontrar o limite, limitar o que é o sujeito, tá certo? O método prático também nos ajuda nesse sentido. Transformando numa pergunta, não existem mais aqueles filmes magníficos de aventura? A resposta, não, eles não existem mais. Tudo aquilo que não foi substituído pelo pronome será repetido na resposta. Tudo que foi substituído pelo pronome, todos os elementos substituídos que puderam ser substituídos pelo pronome, será o nosso sujeito. Neste caso aqui, aqueles filmes magníficos de aventura. Pessoal, essa era a aula, esse era o método que eu queria apresentar para vocês, tá certo? Curte e comenta aí qualquer dúvida, estamos aqui para ajudar. Até mais!